pessoal! Na aula de hoje vamos iniciar o estudo sobre logaritmos. Para existir esses logaritmos, nós vamos prestar a condição de que dois números reais positivos A e B, de tal forma que logaritmo de B na base A é igual à informação C. Isso implica dizer que A na C é igual a B, com A e B positivos e ainda A diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4, pois 3 na quarta é igual a 81, e o número 81, ao fazer a faturação completa, nós vamos ter 3 na quarta igual a 3 na quarta. Constatamos que existiu uma igualdade. Outro exemplo, logaritmo de 5 na base raiz quadrada de 5 é igual a 2, pois ao escrevermos a raiz quadrada de 5 elevado a 2, nós vamos cancelar o índice da raiz com o índice da potência, ficando com a igualdade 5 igual a 5. Podemos, em algumas situações, definir o valor desconhecido, termo C. Para isso, basta que completemos com a informação x. 128, nós vamos fatorar. Fatorando o número 128 sucessivamente por 2, nós vamos obter o expoente 7, obtendo a informação x igual a 7, pois o objetivo, tendo as bases iguais, vamos operar com os expoentes. No segundo exemplo, nós temos 1 meio para elevar a x, que é o valor desconhecido, igual a 32. Fazendo o mesmo processo da divisão em fatores primos, 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Percebam que nós obtivemos dessa vez 2 elevado à quinta potência, pois apareceram 5 números 2. Nós vamos ter que 1 meio elevado a x é igual a 2 na quinta. Como nós ainda não temos a mesma base, e nós precisamos ter a mesma base, nós vamos utilizar o artifício de inverter a base do número 2, ficando com 1 meio. Assim ficamos com a mesma quantidade, porém nós vamos ter o cuidado de atribuir o sinal negativo ao expoente. Assim, obtivemos a quantidade x igual a menos 5. Nos logaritmos, é possível constatarmos as consequências da definição. Toda vez que nós tivermos um logaritmo de 1 na base A, o resultado deste logaritmo será zero. Para mostrarmos isso, vamos fazer exemplo. Logaritmo de 1 na base 5. Logaritmo de 1 na base 5 é o mesmo que 5 elevado a x igual a 1. Como as bases não estão iguais, nós sabemos que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Assim, podemos escrever 5 na zero. Agora que nós temos as bases iguais, nós podemos trabalhar com os expoentes e afirmar que x é igual a zero. Como nós percebemos, comprovamos a primeira consequência. No segundo exemplo, nós temos que logaritmo de A na base A é igual a 1. Para comprovar, 3 na x é igual a 3. O expoente que não apareceu do número 3 é o 1. Portanto, x é igual a 1. Comprovada a segunda consequência. Já a terceira consequência fala que logaritmo de A na n na base A é igual a n. Vamos mostrar. 2 na x é igual a 2 na quinta. Como podemos ver, as bases já estão iguais. Trabalhando com os expoentes, vamos ter x igual a 5. O 5 era o nosso valor n. Na quarta consequência, nós temos que, numa potência de base A e um expoente do logaritmo n também na base A, que a informação toda corresponde ao mesmo valor n.
Para comprovar, nós temos o exemplo do número 5 e o expoente logaritmo de 25 na base 5. Como sabemos, nós podemos desenvolver a informação logaritmo de 25 na base 5. Então, como o logaritmo de 25 na base 5 corresponde a 5 elevado a x igual a 25, nós temos que o número 25 é o mesmo que 5 na segunda potência, o que vai resultar em x igual a 2. E assim, nós vamos ter que a informação 5 estará elevada ao número 2. 5 na 2 é igual a 25. Portanto, comprovamos que 25 era o mesmo valor que nós tínhamos no início do exercício. Já na consequência de número 5, nós podemos afirmar a igualdade entre dois logaritmos toda vez que nós tivermos dois logaritmos com a mesma base A. Ou seja, nós estamos afirmando que logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de y na base A. Vamos perceber que, aqui neste caso, foi informado os dois logaritmos e a base dos dois logaritmos corresponde ao número 3. Para comprovarmos essa consequência, vamos desenvolver primeiro o logaritmo que aparece completo. Ou seja, 3 na x é igual a 9 e, como sabemos, 9 é o mesmo que 3 na segunda. Como as nossas bases são iguais, podemos afirmar que x é igual a 2. Então, como o nosso segundo logaritmo equivale à informação 2, podemos reescrever a expressão por logaritmo de x na base 3 igual a 2. Assim, vamos ter que 3 ao quadrado é o mesmo que x, e x é igual a 9. Como percebemos, obtivemos uma informação x igual a 9 e 9 é o mesmo valor 9. Portanto, os dois logaritmos são iguais. Vamos ver as propriedades operatórias dos logaritmos. São 3 as propriedades operatórias do logaritmo. O logaritmo de um produto, de um quociente e de uma potência. No logaritmo de um produto, nós temos que um logaritmo de n vezes n da base A é igual à soma do logaritmo n da base A mais logaritmo de n na base A. O que isso quer dizer? Por exemplo, logaritmo de 10 na base 7. Podemos reescrever como logaritmo de 2 vezes 5 na base 7. Vamos indicar o produto com parênteses. Como nós temos o produto de 2 vezes 5, nós vamos reescrever como sendo logaritmo de 2 na base 7 mais logaritmo de 5 na base também 7. Da mesma forma que nós temos o logaritmo de um produto, nós também temos o logaritmo de um quociente. O quociente pode vir expresso na forma de fração, mas às vezes nós podemos encontrar na forma decimal. O logaritmo de m dividido por n na base A pode ser reescrito como logaritmo de m na base A menos logaritmo de n na base A. Por exemplo, logaritmo de 2/3 na base 5 pode ser reescrito como logaritmo de 2 na base 5 menos logaritmo de 3 na base também 5. Logaritmo de uma potência. Temos que logaritmo de m elevado a n na base A é igual a n vezes logaritmo de n na base A. Ou seja, a nossa potência vai se transformar em um produto entre o valor do expoente e o valor do logaritmo. Como exemplo, logaritmo de 10
na base também 10. Aqui no caso, não apareceu a informação logaritmo. Cabe salientar que nos logaritmos, toda vez que não aparecer o registro do valor da base, esta base corresponde ao número 10 que fica aqui subentendido. Então, logaritmo de 10 na 2 vai ser reescrito como sendo 2 vezes logaritmo de 10 na base 10. Assim como nós temos as propriedades operatórias, nós também, por vezes, precisamos alterar a base do nosso logaritmo. Então, é necessário que a gente saiba como fazer essa transformação. Normalmente, nós vamos fazer em função de que nem sempre é possível definirmos o valor do logaritmo, por isso a necessidade da mudança de base. Aqui no caso nós temos logaritmo de n na base b, que foi transformado em um quociente de 2 logaritmos. Logaritmo de n, essa informação, numa terceira informação, a base a, que é a nova base do logaritmo, dividido por logaritmo de b nesta mesma base. Vamos retomar. Logaritmo de n na base a, ganhou a nova base do logaritmo, divididos por logaritmo de b na mesma base que escrevemos o logaritmo do numerador. Percebam que agora o logaritmo possui a mesma base. Vamos praticar. Reescreva o logaritmo de log de 5 na base 7 na base 2. Para reescrever, então, o logaritmo de 5 na base 7 como sendo base 2, nós vamos ter logaritmo do número 5 na base 2 divididos por logaritmo do número 7 na base 2. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.